Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Lucas. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 19. Irmão, é muito forte essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem rico que se vestia todos os dias de linho fino e vivia todos os dias de luxo. Diante de seu portão estava deitado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães iam lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava em tormento. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu peito. Então, chamando: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do meu dedo e refresque a língua, porque estou sofrendo neste fogo. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, percebe que Jesus, ele relata acerca de um homem rico, que se vestia todos os dias de linho finíssimo e de roupa cara. Naquela época, irmão, o linho era um tecido muito bom, um tecido muito caro. Então percebe que a Bíblia é bem clara em dizer que ele se vestia com luxo. E ele ostentava todos os dias com grande luxo. E a Bíblia diz que tinha um mendigo que ficava na porta de sua casa. Olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que o nome do mendigo é Lázaro, mas a Bíblia não relata o nome do rico. Eu já expliquei sobre isso, por que o nome do rico não é mencionado. Só que escuta só, você vai entender. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o rico, ele vestia todos os dias de grande luxo, e o mendigo ficava na porta de sua casa. O interessante é que se você olhar para o mendigo é alguém que não tem nada. Agora o rico não, o rico é alguém que está se apegando. Então percebe que o mendigo não tem nada. Então pelo fato do mendigo não ter nada, o mendigo está contemplando alguém se apegando, e o mendigo abrindo mão. Jesus disse: quem não renunciar não pode ser meu discípulo. Percebe que o mendigo está abrindo mão. Aleluia. E o rico está se apegando. Então percebe, nós como igreja, hoje a gente abre mão. Hoje a gente vê os ímpios se apegando, e a gente como igreja abrindo mão. Escuta só, você vai entender onde eu quero chegar. Aleluia. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que o mendigo está contemplando o rico se apegando todos os dias, e ele abrindo mão. A Bíblia diz que o mendigo, ele ansiava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Olha que interessante, irmão. Jesus disse em Mateus, ele disse assim, que vai dizer o que está à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, porque estive nu, não me deste de vestir, estive com fome, não me deste de comer. E eles vão dizer: Senhor, quando foi que eu deixei de te dar de comer? Quando foi que eu te vi nu? O Senhor vai dizer claramente: digo a vocês, aqueles que vocês deixaram de fazer, é a mim que vocês deixaram de fazer. Então percebe que o rico está deixando de fazer, não para Lázaro, mas para Deus. Já parou para pensar que tem gente que está deixando de fazer para Deus? Quando você deixa de fazer, filho, você não está deixando de fazer para o homem, você está deixando de fazer para Deus. Aleluia. Aí escuta só, o mendigo estava ali ansiando e o rico não fazia. Só que escuta só. Aí a Bíblia diz que o mendigo morreu, e os anjos vieram e levaram ele para junto de Abraão. Olha que tremendo, irmão. O mendigo morreu, mas quem foi que acolheu a alma do mendigo? Os anjos. Agora, se você olhar para o mendigo na nossa sociedade, trazendo para os dias de hoje, um mendigo é alguém que é excluído pela sociedade. Se você olhar, ninguém está perto de mendigo. Mendigo é excluído. Mas se você olhar pela narrativa desse texto, a Bíblia diz que quando o mendigo morre, é os anjos que acolhem, porque Deus que acolhe aquilo que a terra rejeita. Aleluia. Por isso que Davi disse no Salmo 24: pode minha mãe e meu pai me abandonar, mas o Senhor me acolherá. Deus acolhe aquilo que ninguém quer, filho. Aleluia. Deus desampara aquilo que ninguém quer. Aleluia, Deus. Quem você era quando Deus te escolheu? Quem eu era quando Deus me escolheu? Eu não era ninguém, mas Ele olhou lá de cima e falou: isso eu quero. Porque Deus escolhe aquilo que ninguém quer. Aleluia, Deus. Escolhe só. Eita, escuta só. Olha que tremendo. O mendigo era rejeitado pelo rico, só que quando ele morre, é os anjos que vêm colher a alma dele. Só que, irmão, eu quero que você entenda isso aqui. Não é só porque é mendigo que vai para o céu, não é isso. Aqui está dizendo porque o mendigo abria a mão. Percebe? Aqui está dizendo todo aquele que abre mão, filho, por amor a Deus, todo aquele que renuncia a carne, renuncia o mundo, os prazeres. Percebe que o mendigo está abrindo mão. O mendigo não tem nada. O mendigo está abrindo mão, mas o rico está se apegando. Jesus disse
Quem se apegar a essa vida já perdeu, mas quem abrir mão por minha causa e pelas boas novas encontra. Aleluia! Percebe que o rico já perdeu, porque se apegou. Um mendigo abriu mão e ganhou. Aleluia a Deus! Eita glória! Eita Jesus tremendo! Escuta só, aí a Bíblia diz que quando o mendigo morre, a palavra do Senhor diz que os anjos vêm e levam ele para junto de Abraão. E morre também o rico. Aí a Bíblia diz que o rico, ele vai olhar para cima e vai ver quem? Um mendigo. Uma vez eu falei para Deus: Senhor, por que que o rico teve que olhar um mendigo na eternidade? Sabe o que Deus falou para mim? Porque percebe, filho, que quando os dois estavam com vida, era o mendigo que contemplava ele. Era o mendigo que teve que olhar, ele se apegando todos os dias. O mendigo olhava, o rico se apegando. Então percebe que quando os dois estão com vida, era o mendigo que olhava. Mas quando os dois morrem, foi a vez do rico de olhar o mendigo. Porque todo aquele que não abre mão, hoje você está contemplando alguém se apegando e você abrindo mão. Mas nesse dia, é os ímpios que vai ter que contemplar a igreja que abriu mão. Aleluia a Deus! Filho, Deus sabe o que faz. Olha que interessante, irmão, escuta só. Escuta só. Para pensar numa coisa. Quando Jesus disse: se não renunciar não pode ser meu discípulo, Jesus fala: quem abrir mão por minha causa e pelo evangelho, ganha. Agora para pensar numa coisa. Deus jamais vai mandar você abrir mão de uma coisa sem preparar o melhor para você lá na frente, filho. Olha que interessante. O mendigo não tinha nada. O mendigo abria mão. Mas ele foi para onde? Para o seio de Abraão. Foi para o paraíso. Agora escuta. Pelo fato de ele abrir mão, lá na frente, ele vai colher o melhor. Porque Deus nunca vai mandar você abrir mão sem te preparar o melhor, filho. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz ao Senhor dos Exércitos. Aleluia a Deus. Deus jamais vai mandar você abrir mão, filho, sem te preparar o melhor lá na frente. Eita glória! Paulo disse que não subiu ao coração do homem e não se imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Filho, Deus tem algo muito grande pra gente. Deus jamais vai mandar você abrir mão sem te preparar o melhor lá na frente, rapaz. Aleluia, Deus! Eita glória! Eita Jeová! Eita! Aleluia, Deus! Escuta só, um mendigo abriu mão. Aí a Bíblia diz que ele vai para o seio de Abraão, vai para o paraíso, porque ele abriu mão. E todo aquele que abre mão, como disse Jesus, ganha. O mendigo ganhou e o rico perdeu porque se apegou na riqueza, se apegou nos prazeres. Filho, a Bíblia diz: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia a Deus! Eita glória! Escuta só, o rico se apegou. O rico quis levar uma vida sem Deus, quis levar uma vida de luxo sem Deus. Aí escuta só o que aconteceu com ele. Jesus disse, filho, que é muito difícil para o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque rico, ele tem tudo, né, entre aspas. Então não tem falta de nada, de bens materiais não tem falta, mas é vazio de alma. Aí escuta só, é vazio de espírito. Só que escuta, o rico é alguém que se apegou, não quis abrir mão. Aí escuta só, aí a Bíblia diz que ele levanta os olhos, ele no Hades. Irmão, a Bíblia fala que ele está no Hades. Sabe o que significa Hades? Hades é lugar dos mortos. Percebe que ele foi para o lugar dos mortos. E o Senhor disse na palavra dele: eu não sou Deus dos mortos, e sim dos vivos. Uma vez eu falei para Deus: Senhor, por que nessa passagem o rico não consegue te ver? Ele vê Abraão e ele vê o mendigo, mas por que ele não vê o Senhor? Sabe o que Deus falou para mim, filho? Ele está no Hades, e Hades é lugar dos mortos. E a minha palavra diz que eu não sou Deus dos mortos, e sim dos vivos. Por isso que ele não me viu, porque eu não estou presente no Hades. Quis levar uma vida sem mim, foi pro Hades. Eita! Continua levando uma vida sem Deus. Continua fazendo o que você quiser na sua vida. Mas lá no Hades, você vai parar para pensar, filho. Vai ver se valeu a pena. Aleluia a Deus! Eita, eu vou falar, Jeová. Aleluia a Deus! Aí escuta só, ele está no Hades. E Hades é lugar dos mortos. E a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Aleluia! Aí escuta só, ele está no Hades. Está no lugar onde Deus está ausente. A Bíblia diz em Salmos que serão lançados no inferno todos os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia! O rico quis levar uma vida sem Deus. Por isso que ele foi para lá. Ele não foi para o Hades porque ele é rico. Porque não é pecado, filho, você ser rico. Sabe qual foi o erro dele? É colocar a riqueza acima de Deus. É ter riqueza e não quer saber de Deus. Por isso que ele foi para o Hades. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno.
Aleluia! Eita! Continua levando uma vida sem Deus. Faça o que você quiser, filho. Continua. Por isso que a Bíblia diz: quem é sujo, suja-se mais. Quem é limpo, limpa-se mais. Eita! Aleluia! Vou falar tudo, Jesus. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que ele tá no Hades. Ele vai olhar para cima e ele vai ver o mendigo. Ele vai ver aquele que estava na porta dele todos os dias quando estava com vida. Escuta só. Ele vai ver. Aí ele vai falar assim: pai Abraão, manda Lázaro aqui para que me refresque a língua. Agora é interessante. Quando o mendigo estava na porta dele com vida, ele não quis saber do mendigo. Ele queria a distância do mendigo. Olha que interessante, irmão. Sabe o que eu achei tremendo nisso aqui? Escuta só. Se a Bíblia diz que ele fala assim: pai Abraão, manda Lázaro olhar a ponta da minha língua, porque o lugar que eu estou em chamas nesse lugar. Então peraí, a língua dele está pegando fogo. Por que ele está se incomodando com a língua? Irmão, olha o que a Bíblia diz em Tiago sobre a língua. A Bíblia diz assim em Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 2, se não me falei a memória, diz assim, Tiago 3:6, diz assim, Tiago 3:6, a língua também é um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o corpo da sua vida, todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então peraí, se a Bíblia diz que a língua é um mundo de iniquidade, e ele está se incomodando com o que lá no Hades? Com a língua. Então talvez ele usou a língua para amaldiçoar o mendigo. A língua dele fez ele parar na onde? No Hades. Continua falando o que você quiser, continua falando palavrão, continua amaldiçoando. Eita, eu vou falar, Jeová. Aleluia. A Bíblia diz que a língua é um mundo de iniquidade. Percebe que ele está se incomodando com a língua. Talvez ele usou muita língua para amaldiçoar Lázaro. Aí a língua dele colocou ele lá também. Por isso que Salomão disse: quem gosta de usar da língua, arcará as consequências. Olha ele arcando a consequência com a língua que ele usava contra a vida do mendigo. Continua. Eita, aleluia, Deus. Eita, glória. Jesus disse: vocês serão julgados até pelas palavras inúteis que saiu da tua boca. Eita, Jeová, eu vou dar lugar, Jesus. Aí escuta só, eu vou falar tudo. Aí escuta. Eita, escuta só. Aí a Bíblia diz que, irmãos, isso aqui que eu achei tremendo. Olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que, Tiago 3:7, toda espécie de animais, aves, répteis e criatura pode ser domada pela raça humana, mas a língua ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Peraí, escuta isso aqui. Isso aqui que eu achei tremendo, peraí. A Bíblia diz que todos os animais domésticos, aves, répteis, todos os animais é dominado pela raça humana. O ser humano consegue dominar todos os animais. Se você pegar para ler, quando Deus criou Adão, Deus disse assim para Adão: Adão, tenha domínio sobre todos os animais que voam, que rastejam. Então percebe-se que Deus viu que o homem é capaz de ter domínio sobre os animais, mas sobre a língua o homem não é capaz. Então peraí, se eu não consigo dominar a língua, quem pode dominar a língua por mim? Escuta só, olha o que Deus me revelou. Deus sabe que você é capaz de dominar os animais, mas a língua, Deus sabe que você não é capaz. Sabe por quê? Em Isaías 6, a Bíblia diz que o anjo tirou o braço do altar e tocou na boca de Isaías, porque Deus viu que Isaías não conseguia dominar a língua. Então por isso que Deus tocou na boca dele, porque aquilo que você não consegue fazer, é Deus que faz por você. Aleluia, Deus. Eita, glória. Eita, aleluia. Escuta só. Eita, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, irmão. Aleluia, Deus. Escuta só, olha que tremendo. Sobre os animais, Deus viu que o ser humano tem autonomia sobre os animais, mas sobre a língua, o homem não consegue dominar. Por isso que em Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Percebe que é o Espírito que te dá domínio, porque Deus sabe que você não consegue dominar a língua. Então por isso que ele faz, por isso que é o Espírito que te dá domínio. Porque Deus sabe que aquilo que você não consegue fazer, Ele faz por você. Por isso que o anjo tocou na boca de Isaías, Isaías 6. Porque a Bíblia diz que a língua ninguém consegue dominar. Então percebe, os animais o homem consegue. Aquilo que é possível, você faz. Mas o impossível, só Ele faz. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Aleluia, Deus! Eita, glória!
Eita, Jeová tremendo. Aleluia, Jesus. Escuta só. Meu Deus do céu, que palavra, Jesus. Escuta. Escuta só. Escuta. A Bíblia diz que a língua ninguém consegue dominar. É incontrolável. A Bíblia diz que a língua é rebelde. Então peraí, meu filho. Se a língua é rebelde, se eu não consigo dominar a língua, quem pode dominar a língua por mim? O Espírito. Porque Gálatas 5:22 vai dizer que o Espírito Santo, ele distribui os dons, e dentre os dons está o domínio próprio. Agora que interessante, a Bíblia diz que o Espírito dá o quê? Domínio próprio. Quem é o Espírito? Jesus diz para a mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores, para que o adorem em espírito e verdade, porque Deus é Espírito. Então peraí, o Espírito me dá domínio, e Deus é o quê? É Espírito. Quem te dá domínio é o próprio Deus. Aleluia, Deus! Porque Deus sabe que tem coisa que você não consegue fazer, por isso que Ele faz por você. Sobre os animais, você tem domínio, mas sobre a língua você não consegue dominar. Por isso que é Deus que te dá domínio. Eita, o possível você faz, o impossível só Ele faz. Aleluia, Deus! Eita, glória! Aí escuta só. Aleluia, Jesus! Aí escuta. Eita, Jeová tremendo. É muito forte. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Abraão fala assim pra ele, ó. Olha o que Abraão vai dizer pro rico. O rico tá em chamas, pegando fogo a língua dele. Aí ele vai falar: manda Lázaro molhar a ponta da minha língua, porque o lugar que eu tô é quente. Agora escuta só, peraí. Percebe que quando os dois estão com vida, era o mendigo que queria comer do que caía da mesa. Agora é o rico querendo ansiar daquilo que o mendigo tem. Só que escuta só, irmão. Escuta só. A Bíblia é clara em dizer que Lázaro está no seio de Abraão. Sabe o que significa seio? Peito, se fala de peito. Peito é consolo. Está se falando de consolo. Percebe que Lázaro está no consolo. Agora o rico está em tormento. Quando os dois estavam com vida, eu quero que você entenda isso, irmão, pelo amor de Deus. Escuta só. Quando os dois estão com vida, a Bíblia diz que era um mendigo que ansiava comer da mesa do rico. Então percebe que o mendigo, quando estava com vida, o mendigo só tinha males. O mendigo tinha uma vida angustiada. Mas quando ele morreu, ele foi para o paraíso, para o lugar de consolo. E o rico foi para o lugar de tormento. Escuta só. Eita glória. A Bíblia diz que Deus enxugará do olho toda lágrima. Não haverá nem dor e nem clamor, porque todas as coisas já passaram. Aleluia. Percebe que para Lázaro, todas as coisas já passaram. Agora foi a vez do rico de chorar. Sabe por quê? Porque se apegou. Não quis saber de Deus. Não quis saber. Aí escuta só. Escuta só. Hoje a gente chora. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherá com riso. O mendigo Lázaro semeava com lágrimas. Ele tinha males, angústias. Mas quando ele morreu, ele colheu com riso. Eita glória. A gente como igreja, não é fácil servir a Deus. Você tem que abrir mão dos seus prazeres da carne, abrir mão do mundo. Só que Deus garante que aqueles que semeiam com lágrimas colherá com riso. Percebe que o mendigo abriu mão. O mendigo semeava com lágrimas, mas colheu com riso. O rico ele semeava com alegria, e no final colheu tristeza, colheu angústia, porque se apegou. Aleluia. Aí escuta só. Deus está vendo a nossa renúncia, irmão. Para toda renúncia tem um preço. Aleluia. Escuta só. Para toda renúncia tem uma recompensa. Aleluia. Escuta só. Eita glória. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que ele vai falar para Abraão: manda Lázaro molhar a ponta da minha língua, porque o lugar que eu tô é em chamas. Espera aí. Ele chamou Abraão de pai. Abraão é o pai da fé. Então percebe que ele tinha fé. Mas percebe quando o mendigo estava na porta dele? Ele não dava de comer para o mendigo. Ou seja, tinha fé, mas não tinha obra. O que adianta ter fé e não ter obra? A Bíblia diz que todo aquele que tem fé, mas não tem obra, só fé morta. Para pensar numa coisa, irmão. Todos os dias o mendigo estava na porta dele. A Bíblia não fala que ele deu algo de comer. Muito pelo contrário. O mendigo ficava ali ansiando. E ele não deu de comer para o mendigo. Jesus vai dizer para os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, porque me viste com fome, não me deste de comer. Me viste nu, não me deste de vestir. E eles vão dizer: Senhor, quando foi que te vi nu e não te dei de comer? Quando foi que eu te vi com sede e não te dei de beber? Jesus vai responder: digo a vocês que aqueles que vocês deixaram de fazer, é a mim que vocês deixassem de fazer. Então percebe que esse rico, ele não dava de comer para o mendigo, mas na verdade ele estava deixando de fazer para Deus.
Eita, Jeová tremendo. Glória a Deus. Eita, não adianta ter fé e não ter obra, filho. Eita, Jeová tremendo. Aleluia, escuta. Escuta só. Escuta só. Aí a Bíblia diz que ele vai falar para Abraão: manda Lázaro molhar a ponta da minha língua, porque o lugar que eu estou em chamas. Aí Abraão vai falar assim para ele: lembra de quando você estava com vida, você só tinha bens, e Lázaro só tinha males. Agora Lázaro está em consolo aqui, e você está em tormento aí. Aleluia, escuta só, eu vou falar. Escuta só, peraí. Abraão mandou ele pensar na vida na onde? No Hades. Eita, eu vou dar um recadinho aqui, eu vou falar rasgado. Ele só parou para refletir na vida quando estava no Hades. Eita, olha que interessante. Abraão falou assim para ele: ó, lembra quando você estava com vida na terra, você tinha bens, enquanto Lázaro só tinha males. Você não tinha uma vida luxuosa, você não quis se apegar nos bens, não quis levar uma vida sem Deus. Você lembra disso? Então peraí, ele está no Hades e Abraão está fazendo ele se lembrar. Então peraí, hoje as pessoas não querem parar para pensar. Sabe aonde muitos vão parar para pensar? É lá, no Hades. Muitos vão parar para refletir na vida, no Hades. Só que lá já é tarde, filho. Deus não vai estar lá. Eita, eu vou falar, Jesus. Lá é um lugar onde vai estar a ausência de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Filho, o Hades é lugar dos mortos. Olha onde ele foi parar para pensar, no Hades. Aonde Deus não está. Muitos vai parar para pensar lá. Muitos não querem saber de buscar Deus aqui, ó. Quer saber do mundo, quer saber de festança, quer saber da carne, quer saber de bebedeira, quer saber, eita, eu vou falar. Eita, e hoje você quer saber disso. Mas lá no Hades, você vai parar para pensar na tua vida e vai ver se valeu a pena. Eita, glória. Aleluia a Deus. Eita, aleluia. Aí escuta só. Abraão falou: lembra de quando você estava com vida? Você lembra lá na terra? Você tinha bens. Você não quis saber de Deus. Lembra? Lembra? Eita glória, eu vou falar, Jesus. Você vai ver se vai valer a pena a vida que você está levando. Essa vida promíscua. Você vai ver se está valendo a pena. Você fazendo a carne, fazendo a vontade da carne. Na bebedeira, na orgia, na festança. Eita, se prostituindo. Continua. Continua. Hoje você não quer parar para pensar. Percebe que Abraão falou assim para o rico: ó, lembra quando você estava com vida, no Hades que ele foi parar para pensar. No Hades que Abraão trouxe a memória dele. Agora para pensar, Lázaro está no lugar de consolo. Lázaro não está pensando em nada. Porque para Lázaro todas as coisas já passaram. Agora o rico está refletindo na vida. Parou para refletir na vida no Hades. Muitos vão parar para refletir lá, rapaz. Muitos não querem saber de buscar Deus aqui hoje, ó. Hoje as pessoas estão presas no mundo. Quer saber de festança. Eu vou falar, Jesus. Continua. Deus não vai te obrigar. Continua, Deus não obriga ninguém, filho. Só que eu quero te dar um recadinho. Tudo que você fez, você vai colher. Você vai ver se vai valer a pena no final. A Bíblia diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. No final você vai saber. Eita! Aleluia, Deus! Olha o rico. Só no final que ele foi parar para pensar. No Hades. Ele vai parar para refletir. É lá no Hades que ele para para refletir. Que Abraão fala: lembra quando você estava com vida? Aí ele vai falar assim: Abraão, deixa eu avisar meus familiares para não vir para esse lugar. Aí Abraão vai falar assim para ele: ei, já tem os profetas e Moisés. Sabe o que significa isso? É nós que prega a palavra. Já tem a gente aqui falando, ó. A gente está anunciando. Dá crédito quem quiser. A palavra é de Deus, filho. A palavra não é minha. Aleluia, Deus. Olha que Abraão falou para ele: ó, já tem os profetas lá falando, lá, já estão os profetas anunciando. Então, ou seja, quando a gente fala, a gente está falando da lei, dos profetas, da palavra. E hoje você não quer dar ouvido. Aí escuta só. Olha que interessante. O camarada está no Hades. O camarada está lá no Hades e está pensando na família. Então percebe que ele só parou para pensar no Hades. Aonde você vai deixar para parar para pensar? Aqui com vida enquanto está a oportunidade? Ou lá no Hades? Só que lá no Hades, Deus não está. Aqui, hoje, Deus está presente. Se você dobrar o joelho e pedir perdão e levar uma vida com integridade, você pode ser perdoado e pode ser salvo. Agora no Hades, não tem como. No Hades é lugar de ausência de Deus. Hades é lugar dos mortos.
E a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Percebe que Deus não está lá. Por isso que ele está lá no Hades, está vendo Abraão, está vendo Lázaro, mas não está vendo Deus, porque Deus não está lá. Eita Jesus, olha que interessante. Ele vai falar para Abraão: avisa meus familiares, para que ele não venha para esse lugar. Só foi parar para pensar na família quando está no Hades. Porque tem gente que é assim, irmão. Só para refletir na pior. Só que na pior já é tarde, filho. A Bíblia diz, Isaías 55:6, busque ao Senhor enquanto se pode encontrar, invoque enquanto Ele está perto. Você tem a oportunidade de buscar Deus enquanto Ele está perto, mas lá no rato tu vai clamar e Ele não vai estar lá. Busca agora, rapaz. Pede perdão, teu rei, dobra o seu joelho. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Aí escuta só. Aí Abraão fala assim para ele: ó, ninguém daí pode passar para cá, e ninguém daqui pode passar para aí, tem um abismo entre nós. Abraão está dizendo: ó, aonde você ficou, você ficou. Lázaro ficou aqui, você ficou aí. Não tem como passar. Olha que interessante. O rico teve que ver um mendigo num lugar de consolo. Porque é assim que Deus faz. Hoje, a gente, como servo de Deus, a gente abre mão do mundo, abre mão dos prazeres da carne, porque a Bíblia diz: todo aquele que pertence a Cristo deve crucificar os desejos da carne. Então a gente, como igreja, abre mão, a gente luta contra a gente mesmo, a gente está abrindo mão. Agora os ímpios estão se apegando no mundo, mas nesse dia Deus vai mostrar para eles, a gente como igreja que abriu mão, eles vão ter que contemplar a gente, filho. Quem não abre mão vai ter que contemplar quem abriu. No final, para a igreja é alegria, para os ímpios vai ser tristeza. Eita! Reflita nisso em nome de Jesus. Olha que tremendo que Deus me revelou, irmão. Isso aqui é Bíblia, filho. Isso aqui é o Espírito Santo que me revela pela graça e misericórdia. Olha que tremendo. Percebe, lá no Hades está pegando fogo a língua dele, porque a Bíblia diz que a língua é um mundo de iniquidade. Percebe, por causa da língua dele, todo o corpo dele foi incendiado, porque talvez ele usava a língua para amaldiçoar esse mendigo. Continua usando da tua língua para amaldiçoar, continua falando palavrão, continua falando palavras torpes da tua boca, continua, sua língua vai te pular também. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida.